Então, né, saíram as primeiras críticas aí do filme O Rei Leão, do remake, né, do Rei Leão, e não tá sendo muito boa não. Então a gente vai analisar nesse vídeo que você tá assistindo agora, por que tá havendo essa discrepância, né, entre aquela expectativa que se tinha com o Rei Leão, com a nota crítica que tem saído até o momento, que diz que o filme é bem razoável. Por que o filme do Rei Leão, né, o remake do Rei Leão, não tá dando tão certo quanto as pessoas esperavam? Se você quiser saber então sobre esse assunto que a gente vai discutir aqui hoje, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E também gostaria que você clicasse aí no sininho de notificação para receber aí as notificações dos nossos novos vídeos, tá? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. O Rei Leão, ele já foi exibido para os jornalistas, né, no mundo inteiro, e a crítica deu para esse filme uma nota bem mediana, né, como se diz. Da última vez que eu vi no Media Critic estava com 57% só de aprovação, que é a notinha amarela deles. Nesse caso significa que o filme não atingiu os níveis que eles estavam esperando quando foi lançado os trailers, quando foi anunciado o projeto. E por que isso aconteceu? Lendo a respeito sobre isso, né, a gente chega à conclusão de que o filme exagerou no realismo. O problema maior do Rei Leão é que ele é um filme que não dá pra você colocar ele 100% realista, né? Porque se você for pensar a bem da verdade, são leões que cantam, um suricato que canta, um javali que canta. Você tem que ter um pouquinho de fantasia no negócio, senão não vai funcionar. E o maior problema do filme, do Jon Favreau, não sei pronunciar o nome dele, é o Happy Hogan, do Homem de Ferro, do Vingadores, você sabe quem é. O maior problema do filme é que não tem essa coisa mais lúdica, né? Não tem aquela coisa de você saber que aquilo não existe de verdade, porque a partir do momento que você coloca extremo realismo numa história em que leões falam, cantam, dançam, funciona muito bem no desenho, mas quando você vê isso como se fosse um documentário do National Geographic, não funciona, porque dá aquele estranhamento na gente, né? Eu e o Lucas, a gente viu os trailers do filme durante esse último ano que foi lançado, a gente ficou ansioso, obviamente, porque Rei Leão fez parte da infância de 9 entre 10 pessoas do mundo moderno, lógico, né? Quem era velho naquela época, não, infelizmente, perdeu a magia. Mas, a partir do momento em que as críticas começaram a sair, a gente começou a perceber que... Na verdade, começou a confirmar uma coisa que já se vinha pensando quando os trailers foram saindo, os teasers de comercial de TV e tal, é que tem muito realismo nessa história. E realismo numa história em que se passa na selva, com bichos que falam e cantam, não dá certo. Você tem que ter um pouco de imaginação para poder passar essa mensagem, né? O Rei Leão, de 1994, o desenho, ele apostava muito nisso, tipo, eram leões, eram animais, mas eles tinham rosto e expressão de pessoas, que coisas que a gente pode se conectar emocionalmente com aquilo, por isso funcionou. A partir do momento que você coloca a cara de um leão que quase não tem expressão, ou a cara do Zazu, por exemplo, que é o pássaro, que não tem expressão nenhuma, não dá pra você perceber as nuances daquilo que ele tá falando. E por mais que você tenha aí grandes talentos pra fazer a dublagem, por exemplo, na versão original do filme, tem o Donald Glover, tem a Beyoncé, tem o Billy Eichner, o Seth Rogen, John Oliver, o próprio James Earl Jones, que dublou o Mufasa no desenho e dubla aqui de novo. Todas essas pessoas são extremamente talentosas no que diz respeito às vozes, eleva, né, o nível desse filme. O problema realmente é o extremo realismo que é mostrado na tela, e isso atrapalha na hora de fazer a ligação emocional com a gente, porque a gente não consegue perceber as nuances do rosto dos personagens. Por outro lado, esse filme está sendo comparado aí com Avatar de 2009 no que diz respeito ao grande passo que dá nos efeitos visuais. Esses bichos fotorrealistas realmente parecem ter sido tirados de um documentário, né? Aí a gente compara com Baby, o Porquinho Atrapalhado, de 96, se não me engano, que é quando tinha os animais, eles faziam lá os animais, o George Miller, né, diretor, pegava os animais e depois só mudava a boca deles para poder fazer a impressão que eles estão falando e mudava as expressões e tal. Aqui não, aqui eles são 100% criados por computador, não tem um pixel nesse filme que não seja renderizado como efeito visual, não tem uma paisagem real. Então nesse sentido o filme ganha muito, né, porque ele tem essa grande vantagem, principalmente se você for assistir em 3D, é um filme que impressiona, enche os olhos,
mas como muita gente tem dito, falta coração no filme, porque parece que ele não tem as expressões, não tem aquela coisa mais de fantasia que o desenho tem, apesar de todos os talentos envolvidos novamente. Vai ganhar Oscar, provavelmente, de efeitos visuais. Música, aquela música da Beyoncé, a Spirit, né, que é a nova música do Elton John pro filme, e do Tim Rice. O que você achou da música? Média também. Média, mediana, não vai... Uma coisa que as pessoas também se empolgaram muito foi a questão de ter a Beyoncé no filme. Então, tem esse problema também da Beyoncé, que assim, eu vi muita gente falando, no Twitter inclusive, que mas eu não consigo enxergar a Nala, eu enxergo a Beyoncé com a voz num leão. Aí é um outro problema, né? Tipo, que você tem. A voz da Beyoncé, ela é a mesma coisa, por exemplo, você ter a versão do Enrolados aqui no Brasil e você ter a voz do Luciano Huck fazendo o personagem principal do desenho. Por mais que o desenho seja bom, você vai olhar para aquele desenho com a voz do Luciano Huck, porque ele não tem aquela coisa do dublador de fazer uma voz diferente, fazer uma entonação diferente. A mesma coisa acontece com a Beyoncé, ela não é dubladora. Ela é uma voz que todo mundo conhece, tanto pela música quanto por entrevistas e tal. Então, você vai olhar o filme, você vai ouvir a voz da Beyoncé, mas aí vai depender muito da pessoa que vai mergulhar na história ou se ela vai se desconcentrar por causa disso. Mas voltando a falar da música, a música realmente é mediana, tipo, não tem nada demais. Eu achei, na minha opinião, que as regravações também não ficaram lá grande coisa, né? Principalmente a Can You Feel the Love Tonight. E o que mais surpreendeu as pessoas foi a versão nova de Hakuna Matata, que até assustou um pouco as pessoas, porque é completamente sem emoção. Não na música em si, na interpretação da música, mas na imagem. Tipo, como não tem expressões para você poder perceber a alegria ou tristeza dos bichos, não funcionou. Aparentemente não funcionou. Apesar disso, também tem outras coisas que fazem com que essa regravação do Rei Leão seja um pouco diferente do desenho, é que teve algumas mudanças, né, na história, alongaram um pouco mais a história, principalmente a história da Nala, para dar um pouco mais de espaço para Beyoncé poder dublar o seu personagem e ter mais espaço dentro do filme. Empoderam a Nala, né, porque no primeiro filme ela não tinha tanta participação assim naquela vingança, vamos dizer assim, do Simba contra o Scar, mas aqui ela tem. E também tem algumas mudanças muito importantes no que diz respeito à morte do Mufasa, que é um pouco mais forte do que no desenho. Tem algumas poucas mudanças no que diz respeito também a alguns enredos, principalmente no meio do filme, né? Eles dão uma arrastadinha lá no meio do filme para alongar ele mais. E o que mais impressionou as pessoas e que mais funcionou bem nesse filme foi a abertura, né? Aquela cena que levanta o Simba lá, que todo mundo já conhece, e o Timão e Pumba, que não tem como errar, né? Timão e Pumba é o que melhor tem no desenho mesmo, já era a melhor coisa do Rei Leão primeiro, e aqui também continua a mesma coisa, muito também por conta da atuação do Billy Eichner com o Seth Rogen, que fizeram aí as dublagens originais desse filme. Enfim, para encerrar toda essa coisa da nossa opinião aqui, é que realmente a Disney tá apostando muito nessa coisa do live action, né? Transformar os seus desenhos em filmes com pessoas de carne e osso, ou o máximo possível, né? Como foi no caso do Rei Leão. Assim, tipo, no começo é legal, no começo é bacana você ver isso e tal, mas eu acho que essa fórmula deles já tá desgastando. Tá ficando muito clichê. Tá tudo muito igual. Por exemplo, quem assiste o desenho sabe a história. Quem conheceu o desenho. Eles estão tentando apresentar essas histórias para uma nova geração. Só que essa nova geração pode muito bem pegar o DVD do desenho e assistir e vai ter a mesma emoção que quem assistiu na época teve. Então, eles estão apostando numa nostalgia para ganhar dinheiro. Mas com Aladdin funcionou. Então, é porque são casos e casos. Tem filmes que funcionam. Aladdin funcionou muito bem. Dumbo funcionou bem. Apesar de muita gente não ter gostado, mas Dumbo funcionou. E por que Aladdin e Dumbo funcionaram? Porque eles não foram uma cópia carbono do desenho. Eles tiveram mudanças importantes na sua própria narrativa para apresentar de uma outra forma, com outro olhar. Dumbo, por exemplo, se você for comparar o desenho da Disney, do Dumbo, e o filme do Tim Burton, eles são bem diferentes. Tem uma linha geral igual, logicamente, que a história é a mesma, começa e termina do mesmo jeito, só que o meio do filme muda tudo. Tem novos personagens, novas aventuras, vamos dizer assim, para tentar diferenciar do desenho. Isso foi uma coisa muito esperta do Tim Burton. E a mesma coisa o Guy Ritchie fez com Aladdin também. Você assiste, você vê que tem coisas que remetem ao desenho, mas também tem coisas que não remetem ao desenho, que são coisas completamente novas. O que é muito diferente do que acontece nesse Rei Leão, que tá estreando agora, e também aconteceu na Bela e Fera, que praticamente pegaram o roteiro igualzinho, foi uma cópia carbono, tipo, até os próprios enquadramentos do desenho foram repetidos no filme da Bela e Fera, né, que foi dirigido pelo Bill Condon, que também foi responsável pelos 2 últimos Crepúsculo. Putz. Então,
Não, e o cara já tem um Oscar, tem um filme muito bom que ele escreveu. Ele ganhou um Oscar de roteiro, né, em 99, pelo Deuses e Monstros, que é um filme muito bom, inclusive recomendo pra quem quiser assistir. Mas ele, como diretor, ele tem sido... Não derruba nada, pelo amor de Deus. Desculpe. Né? Mas ele como diretor tem sido bem falho, e nesse sentido a Bela e a Fera não funcionou bem. Cinderela funcionou bem também, porque teve mudanças importantes a respeito do desenho pro live action. Então eu acho que a Disney, ela tá apostando muito na nostalgia, no que faz certo, só que ela tem que também tentar diferenciar, porque a partir do momento em que você faz uma cópia do desenho anterior, é muito mais fácil eu pegar o DVD do desenho e colocar pra assistir do que ver um live action, que é a mesma coisa. Tem que ter mudança. No caso, as mudanças que aconteceram no enredo do Rei Leão foram bem pontuais, assim, umas coisas poucas. É muito igual ao desenho e ainda falta aquela coisa... Eu ia falar humanidade, mas não tem como falar humanidade num desenho com bicho, né? Então... Quentinho no coração. falta aquela coisinha, sabe? Tipo, de você assistir e você ficar... quentinho, vamos dizer assim. Tipo, aquela coisa que deixa você confortável assistindo. O Rei Leão é um filme bonito, plasticamente bonito. É um filme que avança mais alguns degraus na escala evolutiva dos efeitos visuais no cinema. Mas falta pra ele uma coisa que é essencial pra todo filme. Falta coração, falta sentimento. E se você tem um bicho que tá cantando sobre amor e você não vê aquilo na cara dele, alguma coisa tá errada. E é por isso que o filme não tá tendo o respaldo crítico até o momento. Provavelmente vai fazer 1 bilhão, óbvio que vai fazer 1 bilhão esse filme. Muita gente vai assistir esse filme, tem gente que vai adorar esse filme, com certeza. E as crianças que estão sendo apresentadas a esse novo universo do Rei Leão vão adorar o filme, com certeza. Quem é crítico é a pessoa que em 1994 estava no cinema, sendo criança assistindo o filme. E também as pessoas que são mais adultas, que não assistiram a animação ou assistiram e não se lembram, vão perceber que falta alguma coisa. O filme ele é bom em tudo, só falta aquilo que é mais importante para um filme, que é o sentimento, tipo você se ligar a esses personagens, se conectar a esses personagens. Carisma dos personagens. Carisma, obrigado, é essa palavra que eu tava procurando, carisma, tá? Faltou carisma para esses personagens. E também tá sendo muito criticado aí a dublagem do Donald Glover, porque, assim, tipo, eu não posso julgar porque, tipo, cada versão tem a sua forma de apresentar o personagem. O Simba no desenho era de uma forma, tipo, desenharam ele no que diz respeito à sua história de uma forma e aqui eles estão desenhando de outra. Então pode ser que é por isso que as pessoas não gostaram. De qualquer forma, essa é a nossa opinião por enquanto. O filme estreia na próxima quinta-feira, que vai ser dia 18 de julho de 2019. Então se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois... Eu avisei. Então quando o filme sair, obviamente, a gente volta aqui e fala melhor sobre ele. Mas por enquanto é isto. Tipo, o filme ele não atingiu as expectativas das pessoas pelo simples motivo de que falta o carisma que os personagens do desenho tinham. Eu acho que o que acontece é que foram duas coisas pra poder encerrar, porque o vídeo já tá longo. A gente colocou muita expectativa em cima do desenho, da animação, quer dizer, que isso é uma animação, né? Tipo, animação digital, fotorrealista. Não é uma live action. Não tem como você ensaiar com o leão e fazer ele falar e cantar. Muito menos um suricato, ou um javali, ou um macaco. Mas hienas. Inclusive teve uma mudança importante no que diz respeito às hienas do filme também. Quem assistir vai perceber que não tem mais só 3, são várias, e aí diluíram toda a personalidade das hienas em várias. Isso também atrapalha um pouco na hora da gente se ligar com o filme. E também, além da questão da expectativa, é também por conta da falta de sensibilidade dos produtores e do próprio diretor de perceber que não dá pra você fazer um filme desses 100% realista, porque falta esse punch carismático nos personagens, que não tem expressão, né? Enfim, aquela coisa de não ter expressão. Bom, é isso, né? Essa por enquanto é a nossa opinião. Se você tem alguma opinião a respeito, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião. E a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente fala aí sobre várias produções do cinema, da Netflix e também de outras plataformas aí. A gente vai tentar variar um pouco mais nos nossos assuntos aqui para não ficar só na Netflix também. Um grande abraço pra você e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons.